acordo com o programa, tenho a honra de vos falar um pouco sobre este livro, que hoje também é oficialmente apresentado, O Direito Internacional Público nos Direitos de Língua Portuguesa, livro que foi coordenado por mim e pelo professor Francisco Pereira Coutinho, que não está, e tenho muito gosto, em nome dos coordenadores deste livro, de o apresentar. E penso que é um momento apropriado no âmbito desta conferência e os meus cumprimentos desde logo e saudações a todos os autores deste livro. O livro é um livro feito por várias pessoas. Nós fomos coordenadores, eu também fui coautor de um dos artigos, um conjunto de artigos. Há pouco aqui a doutora Maria João Carapeto perguntei se havia mais algum autor na sala para se juntar nesta mesa. A doutora Maria João Carapeto é uma das autoras deste livro. Julgo que há outro autor que está por aqui, mas neste momento ainda não veio do almoço, que é o professor José Pina Delgado, salvo erro. Mas acho que fica bem que os autores deem a cara e se apresentem neste momento aqui, neste início de tarde. E é um livro que, de facto, é um marco, a meu ver, da qualidade da nossa investigação. E por isso mesmo este livro justifica uma apresentação autónoma, que é aquilo que também neste momento eu tentarei fazer. O livro tem este título, Direito Internacional Público nos Direitos de Língua Portuguesa. É um conjunto de artigos em que os autores analisam o tema fundamental deste livro, que é o modo como o direito internacional público é incorporado e recebido e posicionado nos direitos internos dos nossos países de língua portuguesa, incluindo o território de Macau, que não é um país, é uma região administrativa especial. E este livro foi feito no âmbito de dois grupos de trabalho, ou duas linhas de investigação, já não sei bem, do nosso CEDIS. Por um lado, o direito, interculturalidade e lusofonia, e, por outro lado, o direito, participação e política. Duas linhas de investigação, uma delas dirigida por mim, a outra dirigida pelo professor Francisco Pereira Coutinho. O livro não é muito grande, mas tem 365 páginas. Ele aí está, em alguns casos para oferecer, noutros casos para vender. Eu pedi ao professor Pina Delgado para se sentar aqui ao meu lado, porque é um dos coautores deste livro, que é o que nós estamos aqui a fazer neste momento, a apresentar o livro. E vou explicar sumariamente qual foi a nossa ideia com este livro. E tendo a esperança de que este nosso projeto, que neste caso já não é só projeto, mas é uma realidade, se possa replicar noutras realizações. Claro que isto é um livro tipicamente de um setor do direito que é pouco estudado e que tem até em si alguma contradição, que é o chamado direito, o direito constitucional internacional. O que é o direito constitucional internacional? Neste caso, comparado. O direito constitucional internacional é a parte do direito constitucional, ou a parte de uma Constituição que lida com os aspectos de relação desse país com a comunidade internacional e com o direito internacional público. Como imaginam, o direito internacional normalmente não casa com o direito comparado, porque são duas realidades completamente distintas. O direito comparado é comparar coisas diferentes. O direito internacional normalmente tem uma voz unitária, ou unitarista, uniformizadora, portanto, lida com coisas que são uma só, que são coisas semelhantes, não com diferenças. Mas pode haver, e este é um exercício competente, a meu ver, disso mesmo, pode haver casos, estudos de direito constitucional internacional comparado. Este não é o único, mas este é um desses casos. Porquê que é, neste caso, um direito constitucional internacional comparado? Porque analisámos em cada um dos países de língua portuguesa as normas que dizem respeito ao direito internacional e, com base num conjunto de subtemas, respondemos a essas várias questões. E, portanto, é este o exercício que foi feito. Qual era o problema fundamental, ou o tema fundamental? Era precisamente perguntar às constituições dos países de língua portuguesa, no caso de Macau, à sua lei básica, não é uma Constituição, perguntar em que termos é que o direito internacional público seria, ou é incorporado, ou qual o seu lugar hierárquico, ou quais as discussões jurídicas, quer jurisprudenciais, quer doutrinárias,
a respeito da atitude, da perspectiva do direito nacional em relação ao direito internacional público nesse mesmo país. Portanto, este era o tema geral que foi feito. Claro que este tema, para poder ser trabalhado de uma forma científica, teve que ser estruturado com base numa grelha de comparação. E, portanto, nós tínhamos que saber exatamente o que é que íamos comparar, porque às vezes os conceitos podem ser iguais, mas sermos enganados por terminologias diferentes. E, portanto, tivemos que fazer algumas perguntas mais precisas, como perguntas em relação a este tema. Dividimos o trabalho em 3 tipos de perguntas. A primeira pergunta é saber o que é que a Constituição de cada país diz sobre a recepção, ou sobre a incorporação e sobre a posição hierárquica do direito internacional público. A segunda pergunta é saber o que é que a jurisprudência tem dito, se tem havido casos, decisões, arestos sobre precisamente questões relacionadas com a aplicação interna de direito internacional. E depois uma terceira pergunta, saber na doutrina jurídica ou constitucional e jurídica internacional de cada país se havia posicionamentos, se havia opiniões sobre este assunto, opiniões unânimes, opiniões divergentes, portanto, como é que, quer na jurisprudência, quer na doutrina, se encarava a problemática da incorporação e da posição hierárquica do direito internacional público nesses vários países. E, portanto, este é o tema central, depois foi repartido pelas várias perguntas. Aliás, a ideia de fazer este livro, até em grande medida, foi uma ideia que se inspirou muito numa célebre polémica que em Portugal nós tivemos nos anos 80, precisamente sobre o valor hierárquico das normas de direito internacional na ordem jurídica portuguesa. Como sabem, em Portugal temos o famoso artigo 8º, que tem as suas debilidades e que, apesar de tudo, tem resistido ao tempo, mas, sobretudo, meados dos anos 80, 83, 84, por causa de uma segunda intervenção do Fundo Monetário Internacional, uma crise grave que tivemos, embora não tão grave como a terceira do Plano de Assistência Económica e Financeira dos anos 2010-2015, houve problemas no que respeita à recepção de direito internacional, sobretudo no que respeita à taxa de juros. Nós vivemos um período de elevadíssima inflação, a crise agora já não tem a ver com a inflação, mas tivemos uma inflação de 30%. Ao ano, era isso que nós tínhamos nos anos 80, 83, 84, muitos ainda não nasceram, mas eu lembro bem desses tempos, também não sou assim tão velho, havia um problema complicado de se ver qual era a taxa de juros que se aplicava aos títulos de crédito, porque a lei uniforme das livranças e dos cheques, que é um tratado internacional, estabelecia um limite máximo de taxa de juros, julgo que 7% ou 8%. Mas essa taxa de juros aplicada em Portugal seria impossível, porque a economia requeria uma taxa muito superior a 8%, porque a inflação já estava nos 30%. E, portanto, por decreto-lei, o governo da altura elevou muito as taxas de juros, precisamente para operações de crédito. E colocou-se a questão de saber o que é que deveria prevalecer. Se uma norma de um tratado internacional, a Lei Uniforme sobre as Livranças e Cheques, tem este nome lei, mas é um tratado internacional, ou se um decreto-lei interno, que tinha uma taxa de juros muito superior àquela que constava desse tratado sobre esse título de crédito, ou esses títulos de crédito. A questão foi ao Tribunal Constitucional. E havia 2 tipos de questões. Por um lado, a questão de saber se isso era ou não era uma inconstitucionalidade direta. Andámos a discutir o tema da inconstitucionalidade direta e da inconstitucionalidade indireta, porque, na verdade, sendo o direito internacional superior ao direito ordinário, o facto de uma lei ordinária contrariar ao direito internacional não seria uma inconstitucionalidade direta, porque a Constituição, aliás, além do mais, nem sequer tinha uma orientação sobre o assunto e não era propriamente uma norma constitucional que estava a ser posta em causa por uma lei infraconstitucional ou por uma norma infraconstitucional, mas isso era já a consequência. O que interessava era realmente a causa dessa consequência, que era saber, efetivamente, se o direito internacional era ou não era superior ao direito ordinário. E a doutrina, embora maioritariamente tivesse propendido para considerar que o direito internacional estava acima da lei ordinária, na verdade ainda houve alguns pareceres, aliás famosos na altura, que defendiam a equiordenação do direito internacional público em relação ao direito legislado, ao direito ordinário. E, portanto, naturalmente, neste caso, prevaleceria o decreto-lei que tinha a taxa de juro mais elevada em relação a este tratado, que julgo que é dos anos 60 ou anos 70, que tinha uma taxa de juro muito mais baixa.
O Tribunal Constitucional recebeu este assunto pelas duas secções que na altura havia, só havia duas secções especializadas, hoje há três, mas a solução não podia ser outra que não fosse a de considerar prevalecente, evidentemente, uma taxa de juros mais elevada e não a taxa de juros mais baixa do próprio Tratado Internacional. Só que como é que o Tribunal Constitucional poderia superar o problema de o tratado ser um tratado acima de uma lei ordinária? Embora tivesse reconhecido essa superioridade, a verdade é que não aplicou o Tratado Internacional porque não havia condições económicas, tinha havido uma alteração fundamental das circunstâncias, porque esse tratado, que estabeleceu o limite máximo para a taxa de juros, só se podia aplicar numa economia estabilizada e normal, não numa economia em recessão e com uma inflação galopante de 30%. E, portanto, o Tribunal Constitucional, embora reconhecendo o primado do direito internacional público sobre o direito ordinário, não aplicou esse tratado porque o considerou inaplicável nas circunstâncias específicas que a economia portuguesa, nessa altura, estava a viver. Mas este é um dos problemas, há vários. Nós em Portugal passámos uma outra dificuldade, que foi a adesão de Portugal às comunidades europeias, hoje a União Europeia, uma vez que não tínhamos, numa fase inicial, qualquer artigo sobre esse assunto, depois passámos a ter, e mais recentemente outras questões mais complexas que se têm relacionado com a aplicação de sanções por parte das Nações Unidas e que são decididas pelo Conselho de Segurança e que se devem repercutir na ordem jurídica interna dos Estados, em particular, no caso de Portugal, isso aconteceu no que respeita à Angola, numa altura em que o Conselho de Segurança aplicou medidas contra a UNITA, na Segunda Guerra Civil angolana. Mas, portanto, este é um dos temas que é possível abordar no chamado direito constitucional internacional. E, portanto, esta minha memória de estudante, porque isto aconteceu nos anos 80, era estudante nessa altura, acabou por frutificar na ideia de se fazer este percurso comparado. Mas este percurso comparado também teve uma outra explicação, uma outra razão de ser, que é o facto de saber que Portugal foi influenciando a elaboração das constituições dos vários países de língua portuguesa, embora em várias vagas, sobretudo logo a seguir à instalação nestes países de língua portuguesa em África da Segunda República, a partir de 1990, e, portanto, saber se a solução portuguesa, até a solução textual portuguesa, que não é inequívoca, que muitas vezes foi transposta com a Thaler para estes países, depois seria assim que seria interpretada nesses mesmos países. Até porque, em alguns casos, como é o caso, por exemplo, de Moçambique, as coisas, ou de Cabo Verde, portanto, são dois exemplos opostos, as respostas explícitas das constituições foram muito diversas, enquanto que em Moçambique, a certa altura, com a segunda Constituição da Segunda República, se passou a dizer que o direito internacional tinha o valor do direito ordinário, imagina. No Cabo Verde vai-se dizer o contrário, precisamente que o direito constitucional tem um valor paraconstitucional. Portanto, é curioso que o mesmo texto, sendo recebido, sendo motivo de inspiração de vários países de língua portuguesa num texto constitucional, depois tivesse sido objeto de um entendimento diferente, explícito ou implícito, também por parte da doutrina, por parte da jurisprudência. Ora, todo este trabalho está aqui devidamente vertido neste livro. Portanto, há artigos por cada um dos países e, portanto, com isso também passo a apresentar e a enunciar o nome dos vários autores, a quem nós agradecemos, evidentemente, a qualidade desta intervenção. O Direito da Saúde Pública em Angola, a doutora Maria João Carapeto. No que respeita ao Brasil, o professor Valério de Oliveira Mazuoli. No que respeita a Cabo Verde, o professor José Pina Delgado. Em relação à Guiné-Bissau, o Dr. Filipe Falcão de Oliveira. Em relação a Macau, a doutora Hilda Cristina Ferreira. Em relação a Moçambique, o professor Francisco Pereira Coutinho. Em relação a Portugal, este vosso servo e o Dr. João Francisco Diogo. De São Tomé, o Dr. Jonas Gentil e, finalmente, em Timor-Leste, o Dr. José Maria Moraes. Portanto, cada um dos artigos, que às vezes é apresentado pelo nome menos simpático de relatório, porque realmente é muito mais do que um mero relatório, mas em cada um dos artigos, para cada um destes países, o autor analisa a Constituição, procurou jurisprudência, procurou livros de cada um destes países, em alguns países realmente não há muitos, há poucos ou até nenhuns, e, portanto, deu uma resposta às tais perguntas que eu referi no princípio, qual é que é a posição e o modo de receber o direito internacional,
e o que é que a doutrina e a jurisprudência têm dito sobre as relações do direito interno com o próprio direito internacional. E, portanto, essa investigação aqui está, foi feita durante bastante tempo, não é fácil lidar com as dificuldades que muitas vezes nestes países nós encontramos de procura, sobretudo jurisprudencial, porque a procura doutrinária é relativamente simples porque ela é rara, mas a jurisprudência já vai sendo abundante, não é fácil às vezes ter acesso às várias decisões e, portanto, isso está aqui devidamente vertido no livro, portanto, não vou agora aqui dizer o que é que diz cada um dos artigos, isso julgo que não se justifica. Mas talvez se justifique eu também dar a minha opinião sobre esta comparação. Há aqui depois uma opinião final, no fundo é o resultado verdadeiramente comparativo, porque cada um dos autores fala de um país, mas depois o esforço comparativo é o resultado da leitura conjugada desses vários países. E esse esforço foi feito, e aliás, muito bem, pelo professor Pereira Coutinho, que tem a abrir um relatório comparativo, um relatório síntese. Eu estive até a reler esse texto, e com o devido respeito pelo professor Pereira Coutinho, que é imenso, como imaginam, mas eu acho que ele foi muito modesto nas conclusões a que chegou. Sobretudo porque na parte final, nas considerações finais, ele a certa altura diz que o leitor provavelmente encontrará outras semelhanças nos relatórios incluídos nesta obra, mas depois diz que as parecenças detectadas não são, todavia, suficientes para decantar uma tipologia de constitucionalismo lusófono no plano da relação entre o direito interno e o direito internacional, não apenas porque subsiste uma heterogeneidade nas respostas a questões-chave, como as relativas à hierarquia das normas internacionais, mas especialmente porque as ordens jurídicas brasileira e portuguesa se afastaram decisivamente das demais em resultado do desenvolvimento dos sistemas americano e europeu de proteção de direitos humanos, e especialmente no caso português, pela pertença à União Europeia, uma entidade sui generis que se situa a meio caminho entre um Estado federal e uma organização internacional. Sim, senhor. Mas eu acho que, não obstante estas dúvidas que o professor Pereira Coutinho aqui exprime, apesar de tudo, eu acho que são mais importantes as parecenças do que as diferenças. E como tenho trabalhado bastante o direito de língua portuguesa, o direito comparado de língua portuguesa, ou o direito comparado constitucional de língua portuguesa, a meu ver, apesar de tudo, há semelhanças que eu agora gostaria aqui de realçar. Se elas são suficientes para haver uma tipologia de constitucionalismo lusófono nas relações do direito internacional e do direito interno, deixa a vossa concepção. A meu ver, talvez sejam suficientes. Mas eu vou só referir, basicamente, 2 ou 3 aspectos em que isso fica evidente. Claro que eu não estou aqui a falar do grau de internacionalização destes países. Eu sei muito bem que o grau de internacionalização destes países é muito diferente. E o Brasil, por exemplo, que é um país muito importante na cena internacional, tem dado passos muito importantes nos últimos anos. Eu recordo que há meia dúzia de anos o direito internacional, o Brasil não reconhecia o caráter supralegal das convenções internacionais. Tratava as convenções internacionais com o valor de leis internas. É preciso não esquecer isto. Isto foi um processo que no Brasil apenas aconteceu nos últimos anos. Em grande parte por força de alguns casos e escândalos relacionados com a aplicação da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que depois se construiu um conceito da chamada da convencionalidade ou do caráter supralegal das convenções internacionais, coisa que nós aqui já tínhamos há muito tempo. Mas o Brasil, que é um país tão importante na cena internacional do ponto de vista da doutrina e da jurisprudência, sempre com juízes representados nos tribunais internacionais, na verdade sempre teve uma tradição muito soberanista em matéria de reconhecimento da superioridade do direito internacional. No que respeita aos países africanos, também tem havido algumas questões, sobretudo nos últimos tempos, de um certo nacionalismo destes países, que tem como, porventura, cúmulo máximo a própria disposição da Constituição angolana a dizer que as normas dos tratados têm o mesmo valor das normas de direito ordinário. Ora, mas apesar disto, e depois há outras Constituições, da maior parte delas não diz nada, como a nossa, aliás, nós temos vindo a navegar nesta incerteza, pelo menos uma incerteza textual, não é uma incerteza substancial, mas apesar disto tudo, eu julgo que há aspectos positivos e comuns a todos esses países de língua portuguesa que nos fazem acreditar na possibilidade de vermos mais a força das semelhanças do que a discrepância das diferenças. Desde logo, porque estas Constituições, todas elas se referem ao direito internacional e referem de uma forma global. Portanto, estas Constituições
referem várias fontes do direito internacional, ainda que de uma forma imperfeita, mas essas várias fontes são referidas com o mesmo sistema de incorporação. Como sabem, os dois grandes sistemas é o sistema da transformação e o sistema da recepção. O sistema da transformação é um sistema que ficou preso o seu tempo e que é o resultado das concepções dualistas do direito internacional, sobretudo de dois grandes autores, um alemão e outro italiano, que determinaram essa solução. Anzilotti, alemão, e Heinrich Trippel, italiano e alemão Heinrich Trippel, que foram os grandes defensores nos fins do século XIX, princípios do século XIX, fins do século XIX, princípios do século XX, de facto, uma concepção dualista do direito internacional. E, portanto, hoje a Itália tem continua a ter um sistema de transformação. Mas, na verdade, hoje o sistema da recepção é um sistema praticamente universal, em que, ou através do qual o direito internacional é colocado dentro da ordem jurídica dos países sem mudar de natureza, sem mudar a sua estrutura, a sua natureza, a sua essência. E isso é o que acontece em todos estes textos das Constituições portuguesas. Todos estes textos são tributários de uma concepção de um monismo do direito internacional em que os textos internacionais são recebidos e não são transformados. E são recebidos mantendo a sua natureza originária. Por outro lado, as Constituições fazem uma referência global às várias fontes do direito internacional. Portanto, não há referências parciais só a tratados, ou só a costumes, ou só a uma fonte particular. Há uma referência global, ainda com uma outra imperfeição, mas essa referência é uma referência global. Portanto, a recepção, além do mais, é plena do próprio direito internacional. Subsistem dúvidas em relação à hierarquia, é verdade, embora outra herança, a meu ver, inspirada na Constituição Portuguesa, que é a Constituição que antecede todas as outras, tem a ver com a própria hierarquia. Não a hierarquia explícita da relação do direito internacional com o direito legal, porque nós não a temos, de facto, mas a hierarquia em certas matérias específicas, sobretudo em matéria de direitos humanos, em que penso que é evidente a importância que é atribuída à Declaração Universal dos Direitos Humanos como uma fonte direta do bloco da constitucionalidade destes vários países. E, de facto, o nosso artigo 16 tem sido exemplar porque esse artigo foi praticamente replicado em todas as constituições lusófonas. Todas, julgo que são todas. E, portanto, isto significa que há aqui uma herança lusitana que foi realmente acolhida pelos nossos jovens países que ascenderam à independência. E, portanto, e é uma referência à Declaração Universal que é única num contexto de comparação das várias constituições europeias. E já que este ano estamos a comemorar o 70º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, não fica mal esta referência laudatória à Declaração Universal dos Direitos Humanos, embora ela mereça ser acrescentada de alguns direitos que não tem e que a vida internacional veio a torná-los necessários. Mas, de facto, a nossa Constituição, depois replicada nas Constituições lusófonas dos vários países, fazem referências à Declaração Universal. E no caso africano, ainda com um acrescento mais importante, é que não é só feita a referência à Declaração Universal, mas também, evidentemente, à Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, que consta de todas estas constituições lusófonas africanas, como também um novo padrão a ser acolhido na recepção do próprio direito internacional. Penso que isso é um aspecto também muito importante que revela a força dessas semelhanças, embora, evidentemente, concordando com o professor Pereira Coutinho, quando refere que há caminhos divergentes. Claro que há, mas quando nós procuramos, na comparação, a construção de uma matriz, a matriz tem sempre alguma coisa divergente, mas achamos que os aspectos de convergência são superiores aos aspectos de divergência. No entanto, claro que este assunto, em alguns momentos, pode complicar a recepção de certas normas de direito internacional. Onde talvez as coisas tenham corrido menos bem, do ponto de vista dessa aproximação ou da construção de uma matriz lusófona, é de facto na matéria da recepção do direito internacional público regional. Mas isso, evidentemente, aliás, isso dito aqui, precisamente do professor Pereira Coutinho, no fim deste texto que eu acabei de ler, porque, evidentemente, a experiência de integração regional africana e americana não tem paralelo com a experiência europeia. E, de facto, em várias revisões constitucionais, aliás, essa era uma das perguntas, fomos acrescentando normas para valorizar e para incorporar o primado do direito comunitário no direito nacional, mas nestes países, quer os africanos, quer o Brasil na América,
estão muito longe de ter conseguido uma integração em que se reconheça a superioridade do próprio direito regional, da legislação pública regional, sobre os direitos nacionais. Aí, de facto, a dificuldade é muito maior desse ponto de vista, embora também seja um assunto em cima da mesa. Depois, claro que podia falar de outras coisas mais particulares, que era não agora uma visão genérica, mas uma visão específica sobre certas convenções em particular. Também esse seria já um segundo trabalho que ainda não foi feito, mas fica já à consideração da vossa parte de o fazerem, que é estudar grupos especiais de direitos humanos. Saber o estado de recepção desses direitos humanos nestes países. Já não se trata de saber como é que esses tratados são recebidos, não é isso, nem a sua posição hierárquica, também não é isso, é saber materialmente como é que estamos de direitos das mulheres, direitos das crianças, direitos dos deficientes, os direitos de quarta e quinta geração, como é que estes países receberam ou não receberam e porquê estes vários direitos. Porque agora entramos aqui depois num trabalho de estudo, saber se essas ratificações aconteceram e depois um trabalho que já não é jurídico, é extrajurídico, saber porquê é que não aconteceram, ou porquê é que aconteceram mais tarde, ou porquê é que aconteceram mais cedo. E em que áreas. Digamos, saber se há uma política de direitos humanos de cada um dos países que se dirija à ratificação de certos tratados de direitos humanos e não aceita outros tratados de direitos humanos. Eu agora estou a referir-me em particular à questão apenas dos direitos humanos. Mas há outros, mas nesta área do direito ao público, relevante nos direitos nacionais, podia falar de outros temas. Aliás, eu neste manual de Direito Internacional Público faço um pouco esse esforço, embora admita que até certo ponto inglório, mas há outro tema também, que é um tema mais técnico, mas é um tema complexo, até talvez mais do que este. E referindo ainda ao tal direito constitucional internacional. Qual é? É saber, nos nossos países irmãos, como é que os tratados são elaborados. Isto é, tentar perceber se há um paralelo entre o processo de fabricação dos tratados e o sistema político de cada país. Se é uma monarquia ou se é república, bem, esse problema está resolvido porque são sempre repúblicas, embora às vezes não pareça. Mas se é um sistema presidencial, se é um sistema parlamentar, se é um sistema semipresidencial, se Estados federais, Estados unitários. Portanto, saber se o procedimento e as entidades que intervêm na conclusão dos tratados, se isso tem lógica com o sistema político ou constitucional de cada um dos países. Porque eles vão variando, hoje variam mais do que variava antes, sobretudo Angola, depois de ter adotado o sistema presidencial. Mas, portanto, saber como é que se faz essa participação dos órgãos constitucionais internos no procedimento de elaboração de tratados internacionais. É uma questão complexa, é uma questão que tem suscitado muitas dúvidas, incertezas. Depois há várias zonas em que, por exemplo, há certas constituições que reservam para o Presidente da República competências próprias em matéria de defesa e segurança, em matéria de tratados, que dão ao Presidente da República não apenas competência para ratificar, mas competência para aprovar essas convenções, por exemplo. Isso acontece. Noutros países isso não acontece. Mas isso não tem uma lógica de acordo com a lógica tradicional, que é a separação entre o sistema parlamentar, o sistema semipresidencial e o sistema presidencial. Portanto, julgo que quem encontrar essa lógica ganhará o Prémio Nobel, embora ele não exista para direito, porque vai descobrir essa lógica lá onde ninguém a descobriu. Se é que vai descobrir, mas pode ser que descubra. Mas, portanto, esse é um trabalho que eu também tentei fazer um pouco aqui num livro, julgo que sem grande sucesso, mas é um trabalho importante porque pode resolver vários problemas que estes países têm tido, sendo, apesar de tudo, de notar algo extraordinário, que é o caso de Angola. Que Angola foi o único país que fez uma lei para mostrar como é que se aprova um tratado internacional. Há uma lei sobre os tratados internacionais em Angola. Isto é, a Assembleia Nacional de Angola fez uma lei, a certa altura, a dizer como é que o Estado angolano participa nas várias fases de elaboração de um tratado e quem é que intervém e com que competências e com que nomes, etc. Isso em nenhum país acontece. Claro que muitos podem dizer, basta ratificar ou aderir à Convenção de Viena sobre os tratados e fica tudo resolvido. Não sei se é bem assim. E, de facto, Angola fez esse esforço, é o único país destes vários países que tem uma lei própria, um verdadeiro manual de instruções para que o país se possa vincular às convenções internacionais nas diferentes circunstâncias. Julgo que lei ainda feita na vigência da anterior Constituição. Se não estou em erro, até é capaz de se carecer de atualização em função da Constituição de 2010.
Mas, portanto, isto é um tema que eu acho que é um tema importante, que também poderia ser aprofundado, embora reconheça que este tema já é um tema mais de natureza técnica. Agora, além dos parabéns que nós devemos dar aos autores, que eu acho que são justos, portanto, parabéns à Dra. Maria João Carapeto e parabéns ao professor José Pina Delgado. Isto significa que este trabalho do CEDIS não tem continuidade? Bem, este aqui está terminado, mas não há continuidade? E há continuidade no âmbito destas duas linhas de investigação e em geral, o CEDIS tem trabalhado cada vez mais nestas áreas. Eu próprio, de manhã, quando estava aqui a preparar-me para a intervenção de abertura, pensei em vários temas que nós podemos desenvolver, fazendo um pouco esta perspectiva comparada lusófona. Não sei se tanto com a ideia de encontrar um sistema comum, uma matriz comum, não sei se isso é muito importante, talvez não seja. Se ela for encontrada, tanto melhor. Mas penso que o que é sobretudo importante é conhecermos os países todos, cada um conhecer todos os outros, e depois disso haver um resultado que possa ser um resultado comparativo para que estes países possam melhorar as suas constituições ou para que possam corrigir certos problemas. Porque a grande questão aqui que se coloca, julgo que essa é a maior dificuldade de muitos países por esse mundo fora, é hoje algo que se vai tornando inexorável, a superioridade do direito internacional. E, de facto, ao nível internacional tem havido países que estão digamos assim, em contrapé em relação a este movimento, a começar nos Estados Unidos da América. Agora, a notícia mais recente de anteontem foi alguém com responsabilidades nos Estados Unidos da América a dizer que o TPI estava morto. Isto é ir contra os ventos da história, não é estar a favor da história, é recuar na história. E, portanto, qualquer país que hoje apareça com reivindicações de soberania, a dizer que aqui no meu país nós é que mandamos e o direito internacional não vale nada, ou vale apenas aquilo que eu quiser que ele valha do ponto de vista legislativo, esse país está, a meu ver, com o salvo de respeito, está a recuar na história, não está a progredir na história. E a verdade é que há alguns exemplos disso. E eu próprio tenho pensado no assunto e hoje aquilo que sinto que está a acontecer no direito internacional é aquilo que tem acontecido no direito da União Europeia. É cada vez mais a afirmação da superioridade, da prevalência, da supremacia do direito internacional sobre os direitos nacionais, mesmo sobre os direitos humanos, mesmo sobre as Constituições. Claro, os direitos humanos, apesar de tudo, isso até é bom, porque é mais uma garantia que vem de fora e que vem de cima. Mas, muitas vezes, a superioridade do direito internacional vai se alargando a outras áreas, porque o direito internacional já não é apenas um direito internacional tradicional, mas é um direito internacional que tem cada vez mais temas. Telecomunicações, ambiente, muitas outras áreas que são chamadas à órbita das questões da segurança, à órbita do direito internacional. Portanto, o tema do reconhecimento da superioridade do direito internacional é um tema que está em cima da mesa, também naquilo que hoje se tem designado como movimento, já há muitos livros sobre isso, o direito internacional global, ou um direito constitucional global que seja premiado por valores constitucionais. Neste caso, a ideia de que no direito internacional deve haver também uma estrutura escalonada e, no fundo, de encontrarmos uma Constituição no direito internacional público em que se permita uma diferenciação entre um direito internacional público de primeira e o direito internacional público subordinado de segunda. Mas há novas áreas, era isso que eu queria com esse termino, que nós podemos perfeitamente continuar a estudar. E deixo aqui também esse desafio, a mim próprio talvez também, de prosseguir neste trabalho, uma vez que este foi um resultado tão bom. A justiça nos nossos países, cada um responder a perguntas sobre como é que funciona a sua justiça, além da questão de direitos humanos, a justiça, como é que é a estrutura de justiça, quais são as profissões judiciárias, se há modelos, porque é que há modelos diferentes, tentar perceber como funciona a justiça, o poder judicial em cada uma das Constituições. Também as questões relacionadas, por exemplo, com a segurança, que hoje, infelizmente, está na ordem do dia, como sabem, tenho trabalhado isso também nos últimos tempos, as questões da segurança, como é que a segurança é encarada nas Constituições lusófonas, se há ou não uma matriz, se há uma orientação comum, se há soluções diferentes, como é que depois a prática existe em relação às concepções de segurança vertidas nas próprias Constituições. Portanto, também hoje um tema
importante que penso que seria também de abordar neste esforço comparativo. Não tanto para saber se há um direito comum de língua portuguesa nestas áreas, o tal direito comparado comum, penso que isso poderá ser o resultado, mas não temos que chegar a uma resposta positiva, a resposta é aquilo que for, depois do trabalho que se fizer. Agora, precisa que esse trabalho seja feito, é uma forma também de estarmos em família, em conjunto, de nos relacionarmos e penso que esse foi o grande mérito também deste projeto de investigação e, portanto, só posso desejar que outros projetos se repitam no futuro e dou os parabéns a quem também nele participou e, em particular, o professor Pereira Coutinho merece esses parabéns especiais, porque, de facto, foi a alma dinamizadora e persistente deste mesmo projeto. Eu vou agora surpreender aqui os colegas de mesa, porque vou também pedir-lhes para darem umas palavrinhas, tipo confissão e lamúria das agruras por que passaram quando fizeram estes trabalhos. E vou começar, o Sr. Professor não leva mal, pela doutora Maria João Cadapeto. Acha bem? Mais do que as agruras, porque o trabalho foi de facto muito desafiante. Eu fui encarregue de escrever o capítulo relativamente à Angola e confesso que foi desafiante e sobretudo esta questão que o professor mencionou do procedimento de aprovação de tratados estar previsto em lei ordinária. Foi de facto uma surpresa e foi trazer à questão do direito internacional este processo tão único e incorporar isso no meu artigo. Mas eu também quero ser breve para dar a palavra ao professor Quinha Delgado, que tem bastante a dizer também sobre Cabo Verde, mas queria deixar-vos uma referência importante do ponto de vista da investigação. Se não se importa, professor, que eu pego. Este exemplar que vem aqui resulta de um projeto financiado pela FCT. O projeto foi integralmente financiado para a edição da obra. Nós temos alguns exemplares em papel que foram distribuídos pelas diferentes universidades parceiras, autores, etc., que temos feito doações. O livro não está disponível para venda, mas está integralmente disponível online para fazerem o download. Esta é a política do CEDIS no que respeita ao Open Access. Tudo o que é produção interna podem encontrá-lo online. Temos este, do Direito Internacional Público de Língua Portuguesa. Temos o Anuário de Proteção de Dados. Temos, recentemente, o livro sobre os acordos CETA. Toda a obra que tem estado a ser produzida é toda em acesso aberto, a bem da investigação. E a mal dos direitos de autor. E a mal dos direitos de autor. Mas lá está, professor, também tem bolseiros da FCT e aqui tem que ser open access. Pronto, é isto que vos queria dizer. Relativamente à Angola, eu deixo-vos o meu artigo para vocês lerem penso que vão achar tão fascinante quanto eu achei, porque é de facto muito desafiante. Uma das coisas que nós tínhamos que fazer como desafio era interpretar e perceber exatamente como é que os tribunais tinham lidado com decisões internacionais à luz da Convenção dos Direitos do Homem ou outras convenções de que o Estado fosse signatário e a aplicação dessas mesmas convenções de direito internacional nas decisões do país foi um desafio. Em praticamente todos os países foi um desafio. Angola foi um desafio para mim, em que só tive acesso a um acórdão público onde foi feita uma menção ao direito internacional e foi à Convenção dos Direitos das Crianças. Por isso, o meu trabalho acabou por ficar aquém daquilo que era possível fazer por ausência de acesso às fontes que se impõe a qualquer investigador. Por isso, eu vou terminar por aqui. Acompanhem a página do CEDIS, o livro está perfeitamente disponível, é uma obra inédita, faz falta a qualquer aluno de internacional público ou qualquer investigador de direito internacional que se interesse por estas áreas, e o modelo que se aplicou na elaboração deste livro, o inquérito que norteou a elaboração deste livro, pode servir de modelo para experiências futuras em que tenhamos que trabalhar com países diferentes, para saber o que se passa. O modelo funcionou tão bem que, como diz o professor, nós temos que o replicar, porque, de facto, em matéria de gestão da investigação é fácil de gerir, os recursos são fáceis de gerir e o próprio financiamento acaba por ser mais reduzido e produzir-se obras de qualidade com aquilo que temos. Obrigada, professor. Muito obrigado. Creio que já foi quase tudo dito.
Só para registar aqui também o meu sentir, no sentido de, não, salvo a repetição, de registar a importância desta iniciativa e também de agradecer a minha associação à mesma e, ao mesmo tempo, dar os parabéns também aqui aos coautores, aos organizadores, ao professor Francisco Pereira Coutinho, que não está aqui hoje, e ao professor Jorge Bacelar Gouveia, pela iniciativa e pelos resultados produzidos. Creio que será também um instrumento muito importante, tanto do ponto de vista académico como do ponto de vista judicial e das práticas também das chancelarias na celebração e aprovação interna de tratados. Eu próprio já recorri algumas vezes à versão eletrónica que já tinha para acompanhar o modo como alguns países congêneres tratavam o direito internacional e creio que já citei um acórdão do Conselho Constitucional de Moçambique a respeito, salvo erro, dos princípios de Paris, que foi citado pelo artigo do professor Pereira Coutinho. Era isto. Muito obrigado.